Muita gente acha que por eu ter sido transferido pra cá pela empresa, a minha vida já veio resolvida. Mas a verdade é que começar do zero quando você muda de país tem outro significado. Mesmo ganhando muito bem. Mesmo com uma carreira sólida no Brasil, por aqui foi tudo diferente. Mas hoje eu vou te contar realmente o que você consegue construir aqui quando você tem uma carreira bem estabelecida. E lembrando que essa foi a minha experiência, eu não tô me comparando ou dizendo que a sua vai ser igual à minha, né? Então como que era a minha vida no Brasil antes dessa mudança? Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2004, quando eu tinha de 15 para 16 anos. Eu estudava de manhã, eu fazia um curso técnico à noite e eu consegui um estágio à tarde. Eu ganhava R$200 na época. E eu sempre tive dois sonhos. Um era mudar para os Estados Unidos e o segundo era entrar na Microsoft. E em 2014 eu entrei na Microsoft Brasil. Eu já tinha 10 anos de experiência. Fui programador, trabalhei com arquitetura de software, gestão de configuração e eu ajudava vários clientes no Brasil com tecnologia. E aí quando eu entrei na Microsoft eu comecei a ajudar os clientes a implementar o que a gente chamava de ALM, né, Application Lifecycle Management e DevOps. Mas a gente não tá aqui para falar exatamente do que eu trabalhava, mas sim para te dar a introdução de que eu comecei a trabalhar em 2004, então até 2014, que foram 10 anos de experiência. Como eu era de Curitiba, eu precisei mudar para São Paulo para trabalhar na Microsoft. E depois eu mudei para o Rio de Janeiro e fiquei lá por mais 1 ou 2 anos. E depois eu voltei para São Paulo. Então, nessas transições, com mudança, ou custo de vida do local, eu nunca consegui guardar muito dinheiro. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, com certeza a gente gastava metade do salário só com custo de vida. Aluguel, as contas, comida, alimentação, etc. Só para viver, sabe? Só para viver, claro, né? Com certo luxo e privilégio. Mas em resumo, nunca consegui guardar muito dinheiro. E esse era o ponto. Não sobrava muito dinheiro. E é interessante porque, de novo, um salário de TI no Brasil, ele é muito acima da média de quase qualquer outra profissão, né? Tá entre os salários mais altos do Brasil, tecnologia, medicina, pessoal de direito, né, advogados e obviamente os empresários, né? E aí o ponto é que por mais que eu me esforçasse, o sentimento é que não rendia. O sentimento era que tinha um teto no Brasil. Por exemplo, eu dificilmente um dia teria uma casa em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque eu achava muito perigoso comparado com o que a gente tinha em Curitiba. Hoje tá perigoso também, mas na minha cabeça eu pensava, eu só teria casa se fosse em Curitiba, mas hoje eu nem teria, né, na verdade. Eu provavelmente moraria em apartamento, mesmo em Curitiba e com certeza em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Então, a gente começou a pensar, e se a gente tentar vagas fora do Brasil? E aí eu comecei a conversar com minha esposa sobre a possibilidade de mudar do Brasil para algum outro país. E foi engraçado na época, porque não é porque eu trabalho numa empresa multinacional que é só pedir para alguém e eu vou conseguir fazer a transferência, sabe? E aí, por mais que eu tivesse o sonho de mudar para os Estados Unidos, esse não era o meu único critério quando eu procurava pelas vagas. A gente colocava, e eu lembro até hoje, a gente colocava 13 países na lista. A gente colocava Estados Unidos, mas eu colocava Espanha, Portugal, outros países da Europa em geral, coloquei Austrália, Nova Zelândia, e eu lembro que eu apliquei para pelo menos umas 40 ou 50 vagas e fiz várias entrevistas nos processos, né? E aí, mais ou menos no meio de 2017, eu recebi finalmente a oferta para vir trabalhar nos Estados Unidos, para vir pro Texas. Mas nisso, demorou mais ou menos 6 meses para ficar pronta toda a documentação e visto para que a gente viesse para cá. E aí, nesse meio tempo, a gente precisou casar no civil, porque eu precisava que ela tivesse o visto também pra gente mudar juntos. A gente só veio mudar em janeiro, dia 5 de janeiro de 2018 a gente chegou no Texas. Todo esse processo de visto vai ser pauta para um outro vídeo, porque é bem complexo, mas foi mais ou menos 1 quilo de papel pra gente aplicar para um visto chamado L1B, que é Intra-Company Transfer Visa. Ele é um visto para pessoas altamente capacitadas, técnicas, que estão sendo transferidas da mesma empresa de um país para outro. E aí quando eu recebi essa proposta, foi num time que não tinha muito dinheiro para ajudar na locação. Então eles me fizeram essa proposta, né, da mudança, mas eu tinha que arcar com parte dos custos dela. Então eu consegui um valor pequeno para pelo menos ajudar na passagem na época. Mas é claro, tem outras vagas que pagam tudo. Ela vai te dar 2 meses de moradia, ela vai pagar sua mudança, vai pagar container, vai poder levar até o seu carro se você quiser. Mas não foi o meu caso. E aí, o problema é o seguinte, quando você vem do Brasil pra cá, você tem a conversão do dólar. Então o pouco de dinheiro que a gente tinha guardado, da venda das coisas do apartamento, do nosso carro, ele acabou sendo usado para basicamente pagar passagem aérea. Então quando a gente veio, a gente chegou no Texas, a gente ficou 1 semana num hotel e a gente alugou o apartamento só depois dessa primeira semana. Eu não conhecia ninguém aqui no Texas, e ninguém. Eu conhecia o pessoal em Seattle, tinha vários amigos lá, ou na Flórida, mas no Texas, ninguém. Eu não tinha nem ideia como era o Texas. E na minha cabeça, o Texas era exatamente como nos filmes, que ficava passando um feno no meio da rua. Mas o meu objetivo era mudar para os Estados Unidos, então eu não me importei, né? Ah, e outra coisa bem importante. Quando eu assinei minha oferta, foi praticamente um passo para trás para dar 2 para frente. Porque normalmente, quando mudava de país, acabava passando 2 níveis para cima na época.
E hoje não é mais assim. Pode ser que você vá exatamente no mesmo nível que você está para outro país. Você só faz a transferência. Só que na época eu tava esperando subir 2 níveis e com isso o salário aumentaria, bônus aumentaria, tudo mais, né? Mas aí não foi o caso. Eu aumentei 1 nível, pelo menos, mas o salário estava mais ou menos de acordo com o que eu estava esperando. Uma das coisas que foi bom a gente ter feito foi simplesmente vender tudo que a gente tinha. Porque o que a gente tinha estava dentro do nosso apartamento e tinha um carro. Então a gente não tinha tanta coisa assim, sabe? Como a gente não morava em casa nem nada do tipo, a gente não tinha muito acúmulo de coisas. E aí, vendendo todas essas coisas, com certeza ajudou a gente a fazer o pagamento dessa mudança, né? E aí isso ajudou a gente a pagar esse hotel na primeira semana. E aí quando a gente chegou no Texas, no dia 5 de janeiro de 2018, a gente parou em Houston, porque a gente comprou uma passagem mais barata que tinha conexão em Houston e depois vinha pra Dallas. E, gente, sério, foi um transtorno, porque a gente trouxe o nosso gato, o Heisenberg, junto com a gente no avião. E sério, gente, foi horrível a viagem com o gato. Foi traumático pra ele e pra gente. A verdade é que, se você puder, nunca viajem com o seu gato, porque faz o bichinho sofrer, coitado. E aí no voo mesmo, quando a gente tava chegando em Houston, a gente pensou, será que vale a pena pegar mais um voo até Dallas? E aí a gente acabou abandonando aquele voo e parando em Houston e saindo, alugamos um carro e a gente veio dirigindo de Houston até Dallas. E aí é óbvio, né, que cansado depois de 10 horas de voo sem ter dormido por causa do gato, eu tive que parar pelo menos 5 ou 6 vezes na estrada para dormir. É um trajeto de 5 horas dirigindo. Eu nunca tinha dirigido nos Estados Unidos e nem alugado um carro. Foi toda uma experiência nova pra gente, né? Aí quando a gente chegou em Dallas, a gente foi direto pro hotel, né? E nesse hotel a gente ficou por 1 semana para poder ver apartamento e escolher o lugar que a gente ia morar. Mas a gente levou muita sorte, porque 1 semana de uma pessoa vir morar aqui no Texas, eu conheci ela no escritório, porque eu fui levar alguns equipamentos, eu nunca ia pro escritório. E assim, eu nunca ia pro escritório. E na sorte, naquele dia eu fui pro escritório e eu tava conversando com um amigo, e essa outra pessoa chegou lá para devolver os equipamentos dele, porque ele tava vindo pro Texas também. E aí eu conversei com ele e nisso a gente fez uma amizade. E aí se não fosse por ele, eu não teria ideia nenhuma de onde morar. Aí a gente acabou morando no mesmo condomínio que ele. Então a gente alugou o apartamento por mais ou menos 1 ano e meio, sabe? E aí esse apartamento era 5 minutos andando da Microsoft, era do lado do meu trabalho. E aí, em algum outro vídeo eu conto pra vocês como que é esse processo, né, de alugar um apartamento aqui no Texas. E aí entra como a gente começou do zero nesse novo sistema, né? Com certeza quando eu falo começar do zero, eu já tinha um trabalho estabelecido, eu fiz a transferência pela empresa, então eu já vim com um trabalho garantido pra cá, né? Mas o que eu quero dizer do zero, você tá começando naquele país como se você tivesse nascido agora. Você não tem crédito, você não pode fazer um cartão de crédito, não pode fazer uma conta no banco, seu histórico é zero, eles não sabem se você é um bom pagador ou não. E é aí que começa o grande desafio. Então, como eu vim pela Microsoft, ela tinha uma parceria com um banco que deixava a gente fazer essa conta no banco mesmo sem o crédito, na confiança da empresa, né? E aí quando você não tem histórico, isso é um grande problema, né? Porque você não consegue alugar um apartamento, não consegue alugar uma casa, não consegue fazer nada. E aí nos primeiros dias que a gente chegou, a gente já teve que ir atrás de documentação, fazer como se fosse o CPF daqui, que é o SSN, né? O Social Security Number. E eu tive que ir pra empresa, me apresentar pro meu gerente, né? Mas meu gerente foi muito gente boa, ele me deu aquela semana que eu cheguei pra poder me adaptar no país, sabe? E aí um dos pontos quando você chega é que você literalmente precisa se adaptar a tudo como se você nunca tivesse visto aquilo. E realmente nunca viu, né? O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que a gente fizesse, vai no restaurante, vai no mercado, era novidade pra gente, era tudo diferente do Brasil. Então, esses processos de banco, de documentação, a gente teve que fazer tudo sozinho, pra mim e pra minha esposa. E aí um problema é, a gente fez a documentação, mas ela demorava pra chegar, então ela podia demorar até 10 dias, dependendo da documentação. E aí a gente precisava da documentação pra alugar o apartamento, e a gente só tinha 1 semana no hotel. Então começava a apertar, putz, vou ter que ficar mais 1 semana no hotel, vai ser mais dinheiro, vou ter que gastar mais. E aí a gente não podia ficar acumulando coisas no hotel, né, só tinha que comprar o que ia comer, acabava comendo no restaurante do lado e gastando mais dinheiro, e já não tinha muito dinheiro que eu trouxe do Brasil. E aí lembrando que na época, o dólar tava muito mais barato do que tá agora, não era R$6, se eu não me engano era uns 3 para 1, e na época eu já achava caro, né, imagine agora, R$6 um dólar, né. Pera, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, porque mais de 80% das pessoas que estão assistindo o canal, elas não são inscritas. E isso é muito importante pra gente conseguir crescer o canal. Eu não falei isso ainda, mas eu tô fazendo um teste desse canal por 3 meses. Se ele não crescer o suficiente nesses 3 meses, eu simplesmente paro o canal. Então se vocês estão gostando do conteúdo do canal e querem saber um pouco mais sobre a vida aqui nos Estados Unidos, nessa perspectiva que eu tenho, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos de vocês. Porque se em 3 meses se eu não tiver o número suficiente, eu vou parar com o canal. Aí outra coisa, gente, que ninguém leva em consideração, o inglês. Eu não tinha começado a trabalhar ainda, mas a gente não tinha o costume de ficar falando inglês no dia a dia, né? Então eu chegava em qualquer lugar, era um sofrimento para conseguir entender qualquer pessoa. E não era questão do sotaque texano, que também é bem forte,
mas era porque eu não tinha costume de ficar falando inglês nos trabalhos. Por mais que eu tivesse que falar inglês no meu trabalho já, eu não falava diariamente. Eu falava em algumas situações, algumas reuniões, né, alguns eventos que a gente participava, ou quando eu vinha pra cá passeio. Mas é totalmente diferente. E aí, vivendo aqui, fazendo todos esses trâmites, já foi um desafio desde o primeiro dia. Enfim, depois que a gente saiu desse hotel, né, por uma semana, a gente foi pro nosso apartamento, e aí não tinha nada no apartamento, né, e de novo, começando do zero. A gente foi no Walmart, comprou um colchão de ar e viveu com esse colchão de ar por algumas semanas. Esse colchão de ar acabou virando o nosso sofá também por algum tempo. E aí, no apartamento, ótimo, né, a gente já tava se sentindo em casa e a gente já podia começar a comprar nossas coisas de volta. E assim, com a ajuda que a empresa deu, a gente acabou conseguindo comprar alguns móveis, né, e com o dinheiro que a gente levou, a gente já tava conseguindo comprar tudo que a gente precisava pra viver nesse primeiro momento. E aí, de novo, né, comprar colchão, comprar cama e achando tudo caro, porque era em dólar, a gente tava com dinheiro em real. Enfim, a fase de adaptação, né, que todo mundo passa quando vem pra cá. E aí, já no apartamento, né, depois que eu tava adaptado naquela semana, eu comecei a trabalhar na outra semana. Então eu tive que ir pra empresa, né, pra me apresentar de novo e pra efetivamente começar a trabalhar. E nisso eu ganhei já meu computador e os materiais que eu ia precisar pra usar no dia a dia, né. E até então eu tinha uma base alocada pra mim lá dentro da empresa, no escritório. Eu ainda não trabalhava de casa oficialmente todos os dias, né. Aí outra coisa, quando você tá começando a trabalhar aqui, pessoal, nas primeiras 2 ou 3 semanas, eu voltava com a cabeça doendo todos os dias pra casa. Porque eu passei de não falar nada de inglês no dia a dia para falar todos os dias por pelo menos 7 ou 8 horas por dia. E eu falava inglês 100% do tempo, com todos os colegas do escritório e também com os clientes, porque eu não tinha nenhum cliente do Brasil na época. Eu vim trabalhando numa equipe de suporte global, então eu atendia clientes do mundo todo. Depois eu comecei a pegar alguns clientes do Brasil, né, porque eu falava português e a experiência para eles era melhor, mas até então eu só falava inglês todos os dias, e todo dia eu chegava com a cabeça doendo em casa. Até você fazer essa adaptação e começar a ouvir melhor o pessoal e não se esforçar tanto para entender cada palavra que eles falam, você vai sofrendo um pouco, né? Mas foi muito legal, e depois que você se adapta, né, nas primeiras 3, 4 semanas, você vai embora. Ah, uma das coisas muito legais que impactou bastante a gente foi quando a gente saiu do hotel, que o hotel é bem diferente daquilo aqui no Brasil, a gente foi pro apartamento. A gente achou aquele apartamento enorme, gente. Sério, no Texas o pessoal sempre fala que tudo é muito grande. Só que a gente com certeza não tava esperando aquele tamanho de apartamento. Porque qualquer apartamento que você pega aqui, ele vai ter 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Sendo que no primeiro apartamento que a gente foi morar em São Paulo, tinha 35 metros quadrados. Depois no Rio, ele tinha quase 80 metros quadrados. Mas um apartamento de 100 metros quadrados era um negócio absurdo pra gente. E aí tinha 2 quartos, a gente podia ficar muito confortável, né? Um quarto pra gente e um quarto pra eu fazer do meu escritório e quarto de visitas, né? Então nesse quarto de escritório, eu coloquei uma escrivaninha, coloquei um computador lá e eu podia trabalhar de casa de vez em quando. E aí atrás do meu computador tinha uma cama que era para quando eu tivesse visitas, né, que a gente já tava se preparando para isso. Aí outro ponto que a gente começa do zero é que quando eu comecei a trabalhar, você tem que se provar de novo como se você nunca tivesse trabalhado na sua vida, né? Eu já vim com a expectativa meio alta, porque eu fiz uma entrevista muito boa e o gerente tinha gostado muito de mim. E ele entendeu que eu tinha bastante experiência na área. Mas o grande ponto é que ele não tinha um dinheiro alto para contratar para aquela vaga e por isso que ele não pôde aumentar o meu nível na época. Mas nisso ele me trouxe de uma forma que era como se eu tivesse acabado de sair da faculdade. E é por isso que eu falo que às vezes a gente dá um passo para trás para dar outros para frente, né? E isso acabou no final das contas me dando uma vantagem muito grande, porque eu já tinha bastante experiência na área e estava sendo comparado com as pessoas que tinham acabado de sair na faculdade. E eu já tinha muita experiência com a tecnologia que eu estava trabalhando. Eu trabalhei com desenvolvimento de software praticamente a minha vida inteira. Então, sinceramente, foi um pouco fácil naquele momento se provar, porque eu estava num nível muito mais baixo e com uma experiência bem grande comparado com umas pessoas novas do time. Mas é aquilo, você realmente está do zero. Se eu estava sendo comparado com uma pessoa que estava na faculdade e já tinha 10 anos de experiência, eu tive que me provar a todo momento. E esse é o tipo de coisa que você vê quando você vem pra cá. Eles estão muito na nossa frente, gente. Eles não têm os mesmos problemas sociais que a gente tem no Brasil, eles não têm as mesmas preocupações. É claro, tá cheio de desigualdade aqui, tem um monte de preocupação, eles têm outros tipos de preocupação. Não são as mesmas, com certeza. O povo não tá trabalhando no almoço pra pagar a janta, sabe? Aqui a minha impressão é que eles são muito estabilizados na vida, sabe? Eu preciso falar que eu vim para uma bolha muito específica aqui, né? Eu comecei a conhecer as pessoas que trabalham com tecnologia nos Estados Unidos. Então essas pessoas, elas estavam muito estabilizadas. Mas é diferente da mesma bolha no Brasil. Com certeza uma pessoa de tecnologia no Brasil não teve as mesmas oportunidades que uma pessoa de tecnologia nos Estados Unidos. Para começar, o nível que eu vim era muito mais baixo do que as pessoas que estavam aqui trabalhando a vida toda. Eles fizeram muito mais dinheiro e com certeza construíram muito mais patrimônio do que eu construiria a minha vida toda no Brasil. E é sério, gente, o pessoal às vezes da minha idade já tinha apartamento ou casa aqui. E eu tava começando como se tivesse acabado de sair da faculdade. Mas como eu falei, isso foi uma certa vantagem para mim, que eu conquistei muita coisa em pouco tempo. Aí quais foram as conquistas com esse tempo
tempo aqui, né? Então eu comecei a trabalhar aqui em janeiro de 2018 e agora a gente tá quase no final de julho de 2025 e eu subi 5 níveis desde então. E aí isso com certeza não é uma coisa normal, né, gente? Tem uma série de coisas que você precisa fazer para conseguir mostrar a sua produtividade e eu tive que percorrer todo o caminho para me reaprovar como profissional, né? Mas como eu falei, eu não comecei totalmente do zero, né? Porque eu trouxe a minha experiência e aí com essa experiência eu consegui me provar muito mais rápido, né? Porque não é normal, né? As pessoas aqui normalmente demoram de 1 ano e meio a 2 anos ou 4 anos para conseguir mudar um nível. E aí só nesse pouco tempo eu consegui mudar 5 níveis, foi uma coisa de muito orgulho pra mim. Mas eu trabalhei bastante pra isso, trabalhava muito duro. Aí nesse meio tempo eu mudei de equipe pra uma equipe totalmente diferente do que eu fazia. Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de conteúdo, como Content Developer. E aí eu crio cursos oficiais, né, e treinamentos e provas de certificação pro mundo todo. Aí de todos os conteúdos que eu faço hoje, ele atinge de 1 a 3 milhões de pessoas por mês. Então é um impacto global bem interessante. Mas assim, a gente não tá aqui pra falar sobre a minha carreira, né, eu tô contando pra vocês essas transições e os momentos da nossa vida, né? E aí, de novo, eu quero destacar que nessa bolha que eu vivo, eu ganho bem mais do que a média americana. Aí, por motivo de curiosidade para vocês, uma média americana de uma casa, com quantas pessoas tiverem naquela casa, é de 50 a 60 mil dólares por ano até então. Aí, trabalhando com TI, com certeza a pessoa ela acaba ganhando mais do que o dobro daquilo. E é claro, ele muda de acordo com o estado. Cada estado, ele tem algumas regras, assim, sabe, de salário. Então, no Texas vai ser um valor, na Califórnia vai ser muito mais alto. Às vezes você ganha um valor no Texas que vai ser o dobro na Califórnia ou o dobro em Seattle, Nova York. E é muito possível que você não tenha a mesma qualidade de vida que você teria em um lugar como o Texas ou como a Flórida. E aí eu vou colocar uns valores mais específicos. Digamos que você ganha 100 mil no Texas, 100 mil dólares por ano. Você vai pra Califórnia, se você ganhar 200 lá, você provavelmente não vai ter a mesma qualidade que ganhando 100 mil no Texas. E aí eu tenho amigos em vários estados aqui e a gente meio que compara, sabe, esse padrão de vida ou esse custo de vida. E com certeza é muito diferente de acordo com o estado que você vai. Então isso é uma coisa muito importante quando você tá vindo para os Estados Unidos, né? Escolher bem o estado que você vai morar, entender se o seu salário é o suficiente para a vida que você tá planejando levar lá, né? E aí, como eu vim muito atrás do que eu esperava, a gente teve que correr atrás do prejuízo, né? Então foi conseguindo essas promoções, aí foi aumentando o salário, aumentando o bônus, e aí sim a gente começou a viver de uma forma muito melhor. O que eu quero dizer com isso? A gente conseguia guardar muito mais dinheiro que ganhava. E aí, claro, né? No primeiro ano, a gente começou a economizar em tudo. A gente gastava o mínimo possível em tudo que a gente podia. Então, móveis, mercado, o aluguel, a gente acabou alugando um apartamento muito mais barato do que uns amigos que vinham pra cá. E aí eu lembro que a gente pagava 1.500 dólares de aluguel quando a gente chegou aqui. E tinha amigo que pagava de 2 a 2.500 dólares de aluguel, tanto em apartamento como em casas. Mas a gente preferiu alugar um apartamento pra gente economizar o máximo que a gente pudesse. Então a gente vivia, a gente passeava, a gente conhecia os lugares, né? Gastava pra comer e pra sair em restaurantes. Mas mesmo assim a gente economizava bastante no final das contas. Como eu falei, era um salário bem alto pra média americana. E aí foi muito bom, porque como a gente economizou bastante e gastava menos de apartamento, a gente conseguiu juntar um valor. Aí em julho de 2020, basicamente quando tinha começado a pandemia, a gente comprou a nossa casa aqui. E quando você compra uma casa nos Estados Unidos, você pode dar uma entrada de 3%. Não é igual no Brasil, você tem que dar 30% de entrada na casa, sabe? Não é recomendado, né? Porque você tem que pagar uma taxa como se fosse uma multa chamada PMI, mas mesmo assim acaba valendo a pena pra quem quer morar na própria casa e não quer ficar pagando aluguel pros outros, sabe? Então a gente falou, não, vamos pegar agora esse dinheiro que a gente guardou e comprar nossa casa. Só que como eu falei, a gente tava vendo casa no boom da pandemia, quando tinha acabado de começar a pandemia. E foi interessante porque a gente tava vendo as casas de máscara já. Enfim, a gente comprou a casa no pré-boom da pandemia. Isso ajudou muito a gente. Porque aí depois da pandemia, essa casa já valorizou mais de 60%. Mas foi interessante que a gente levou sorte naquele tempo ali, sabe? E aí uma coisa muito legal é que, como eu falei, tudo aqui no Texas é grande. Então se o apartamento já era grande, imagine o tamanho de uma casa no Texas. De novo, né, gente? É claro que tem lugar mais pobre aqui. É claro que não é todo mundo que ganha igual uma pessoa que trabalha com tecnologia. O que eu tô falando é a minha realidade, a realidade do povo que eu conheço trabalhando na mesma área. Então você não vai comparar com uma pessoa que tá trabalhando numa coisa totalmente diferente, né? E não seria problema nenhum pra gente a gente ter ficado no apartamento, por exemplo. Porque, de novo, o apartamento era gigante, era melhor que qualquer outro lugar que a gente já tinha morado no Brasil. Aí as casas aqui, nessa região, elas têm pelo menos 3.000 square feet, que deve ser mais de 200, 250 metros quadrados. Então vocês já podem imaginar que é um absurdo, né, o tamanho das casas comparado com o que a gente tem no Brasil. E aí a gente decidiu vir pra casa porque a gente queria ter filhos. E é claro que o apartamento daria pra ter mais de um filho tranquilamente, né, gente? Quando eu nasci e cresci até uns 12 ou 13 anos, eu morava num apartamento da Coab de uns 35, 40 metros quadrados com meu pai e com a minha mãe. Só que eu tô dando um ponto de vista de uma realidade diferente aqui. Aí essa região que a gente escolheu
é perto das escolas que a gente considera boas o suficiente para o que a gente estava precisando. E aí a gente escolheu já uma casa perto de uma região de escolas que a gente gostou bastante. Aí a gente escolheu essa região que considerou as escolas muito boas, a segurança aqui é excelente, e aqui com certeza a gente aproveitaria muito porque a gente gosta, porque tem tudo por perto, todos os mercados que a gente gosta, lugares para sair, restaurantes, e aí aqui perto de casa tem um dos maiores lagos do Texas, que eu posso pescar a hora que eu quiser. Enfim, a gente escolheu aqui por uma série de fatores que isso pode ser assunto para um próximo vídeo. Aí em 2022 a coisa mais importante pra gente aconteceu, que a gente descobriu que teríamos a nossa filha. E aí a gente já tava bem estabilizado, né, com uma casa e já guardando dinheiro, porque a gente sabia que em algum momento isso aconteceria. E aí em 2023 a gente teve a nossa filha, a Olivia, mas a gente teve que percorrer todo um caminho até ter essa estabilidade de novo que a gente já tinha no Brasil. E claro, a gente poderia ter filhos no Brasil, mas a gente queria mudar pra cá. Então a gente esperou esse momento acontecer pra gente se estabilizar novamente aqui. E aí a gente tem uma filha, ela nasceu nos Estados Unidos, né, nasceu no Texas. Aí eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo um pouco mais sobre quanto deu a conta do hospital. Aí se você tiver curioso, dá uma olhada nesse vídeo, você vai se assustar, eu garanto. E hoje eu considero que a gente tem uma vida muito mais estabilizada do que teria no Brasil. A gente provavelmente moraria em apartamento, se tivesse filhos moraria em condomínio fechado. Então a vida que a gente leva aqui com certeza não é uma vida que a gente levaria no Brasil. Aqui, a minha casa não tem cerca na frente, ela tem uma cerca atrás, mas pela privacidade. Mas com certeza não é pelo perigo. Aqui na região, eu nunca ouvi falar de nenhum roubo ou furto. E é claro que em vários lugares acontece isso, né? Mas aqui é um lugar muito seguro. E esse é o lugar que a gente escolheu para morar por muitos anos. Eu trabalho remoto desde 2018, praticamente todos os dias trabalhando de casa. Só no início que eu ia mais pro escritório. E aí veio a pandemia e de vez eu nunca mais apareci lá. E isso é uma coisa que melhorou muito a minha qualidade de vida. Eu não trabalho remoto só por causa da pandemia, eu já estava trabalhando antes dela, então já era uma coisa bem cultural para a área que eu trabalho, desde essa equipe de suporte global até agora nessa equipe de desenvolvimento de conteúdo. Esse trabalho que eu faço, ele me dá muita flexibilidade. Eu tento fazer um trabalho mais ou menos das 8 às 5 da tarde, mas às vezes é das 9 às 6, então varia bastante, sabe? E, de novo, como eu trabalho de casa, o melhor benefício que eu tenho é que eu posso ficar com a minha esposa e com a minha filha 100% do tempo. E isso para mim é uma coisa que é impagável. Se me oferecessem o dobro para ir trabalhar do escritório, provavelmente eu não aceitaria. É claro, né, gente? Eu tô ciente do meu privilégio de poder escolher se eu trabalho ou não de casa, né? Não é todo mundo que tem essa mesma possibilidade, trabalhando nos Estados Unidos ou não. E aí outra coisa que a Microsoft preserva muito é essa questão de work-life balance, que eles chamam aqui, que é esse balanço entre a vida pessoal e a vida no trabalho, para que você tenha uma sinergia que seja boa para você e para sua família. Eu, por exemplo, não preciso ficar dirigindo 50 minutos todo dia para ir e para voltar do escritório. É pelo menos 50 minutos de ida e 50 minutos de volta. Eu estaria me sentindo em São Paulo ou no Rio se eu tivesse que fazer uma hora de ida ou volta para qualquer lugar para trabalhar. Então eu tenho um equilíbrio muito bom. Eu não tenho que ficar trabalhando igual eu trabalhava antes no time de suporte, né, que era 100% no telefone o dia inteiro. Hoje eu trabalho no meu tempo, né, com os conteúdos que eu tenho que estar criando ou atualizando ou com as reuniões que eu tenho. Então eu consigo organizar meu dia de uma forma que fique bom para todo mundo, tanto para minha família como para o meu trabalho. Então hoje eu tenho uma rotina bem estabelecida, né? Eu acordo de manhã, faço meu café e venho trabalhar. Um dia eu posso mostrar para vocês como é a rotina do dia a dia do trabalho. Se vocês se interessarem, deixa no comentário aí embaixo. Eu faço meu café e sento aqui no meu escritório para trabalhar. É o meu escritório dentro de casa, é o que vocês estão vendo aqui agora. Eu tenho tudo que eu preciso aqui, meus computadores, equipamento da empresa, então não tenho falta de nada que fica lá no escritório. Inclusive, hoje em dia eu nem tenho baia mais lá. Eu sou realmente um trabalhador remoto, né? E é claro, a cada 30 minutos eu recebo visita da Olivia aqui para me dar um beijinho, né? E aí eu trabalho mais ou menos até meio-dia, eu saio para almoçar com a minha esposa e com a minha filha. E aí depois do almoço eu volto para cá, trabalho até de tarde, 5, 5 e meia, 6 horas, dependendo do dia, eu acabo saindo. E eu tô conseguindo cuidar muito mais da minha saúde mental, saúde física. E aí são coisas, claro, né, de acordo com a característica do trabalho, elas mudavam no Brasil, mas eu não tinha tempo pra mim, normalmente era um tempo sempre viajando, no trânsito, fazendo reunião, eu não tinha essa mesma qualidade de vida que eu tenho aqui. E essas possibilidades vieram por ter vindo pra cá, porque tem muitas dessas vagas que a gente tem aqui que não tem no Brasil. Então com essa mudança me proporcionou um leque muito maior de oportunidades que eu realmente não teria no Brasil. Em resumo, a gente veio pra outro país, sem conhecer nada do estado, do zero, sem nada de dinheiro, porque foi convertido de real para dólar, realmente virou em nada, mas com certeza em 2 ou 3 anos a gente teve muito mais oportunidades e patrimônio que a gente teve em mais de 10 anos no Brasil. Aqui a gente conseguiu construir muito mais rápido o que a gente provavelmente não conseguiria no Brasil, mesmo ganhando bem no Brasil. Eu tô falando aqui de uma carreira que no Brasil poderia me proporcionar muitas coisas, e aqui você consegue muito mais nessa mesma carreira. E aqui eu tô comparando maçã com maçã, que é a minha carreira de tecnologia no Brasil, na mesma
mesma empresa, com a minha carreira de tecnologia nos Estados Unidos, continuando na mesma empresa. Aqui, com certeza, a economia favorece muito a gente. E claro, como qualquer lugar do mundo, desfavorece muitas outras pessoas, né? Mas esse não é assunto para esse vídeo agora. A verdade é que essa vinda para cá melhorou muito a nossa vida. Eu evoluí muito como ser humano, como marido, como pai, e eu espero continuar evoluindo cada vez mais. Aí a mensagem que eu quero deixar para vocês é: não é fácil e não é rápido, mas no meu caso foi muito mais rápido do que seria se eu estivesse no Brasil. Aqui são possíveis coisas que não seriam aí pelas preocupações que eu teria que ter se estivesse ainda no Brasil. Aqui eu não tenho as mesmas preocupações, com certeza. A impressão que eu tenho até hoje, nesses anos morando aqui, é que as preocupações deles são muito supérfluas comparadas com as que a gente tem no Brasil. De novo, não estou desmerecendo o que eles têm de preocupação ou não. São casos diferentes, eles nasceram com oportunidades diferentes. Então, se você está na dúvida se você deveria vir para cá ou não, faz uma tentativa. Ninguém é obrigado a ficar aqui pro resto da vida. Você vem, tenta 1, 2, 3 anos, 5 anos. Não gostou? Volta embora. Não tem problema nenhum você voltar embora. Isso é um ponto muito importante. Você não tem que ter vergonha de voltar pra lá. Não é uma derrota você voltar pro Brasil. O Brasil é muito bom pra morar. Pra quem tem oportunidade lá é ótimo. Mas não é o caso de 99% da população. E aqui, de novo, pode ser que você tenha muito mais oportunidades do que você teria aí. Quem sabe da sua vida é você. E se eu conseguir vindo sem dinheiro sobrando, você também consegue. As oportunidades não são as mesmas, né, pra todo mundo. Você pode estar vindo numa situação completamente diferente da minha. Mas se você não tentar, você nunca vai saber, né? Eu, particularmente, acho que valeu muito a pena pra gente e a gente tá muito feliz aqui. Espero que vocês também sejam. E a minha pergunta pra você é: o que você faria se você tivesse a oportunidade de começar do zero em outro país? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, porque 80% que tá assistindo o canal não é inscrito. Você vai me ajudar muito se você se inscrever. Se em 3 meses eu não conseguir os números que eu tô esperando aqui com o canal do YouTube, eu simplesmente vou excluir o canal e vai ser como se ele nunca tivesse existido. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, de conhecer mais sobre os Estados Unidos ou tem intenção de morar aqui e quiser saber da minha perspectiva, se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha com quem você gosta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pera. Espera. Gente, espero que vocês tenham gostado do canal. Nossa, barulho de grama bem agora.